Vamos lá na palavra. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, apenas o versículo de número 48. Nós estamos aqui com o tema, construindo o homem aprovado. Amém? Glória a Deus. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, e apressou-se Davi, e correu ao combate, e ao encontrar-se com o filisteu. Somente esse versículo aí. Curva sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra, Senhor Jesus. Eu me coloco aqui na tua presença. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha usar, me use com graça, me use com sabedoria, Senhor Jesus, que da minha boca só saia as palavras, ó Pai, que vem direto do trono do Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Quando eu fiquei sabendo desse tema, eu pensei em vários personagens bíblicos, várias situações onde homens e mulheres aprovados por Deus, homens e mulheres dispostos a pagar um preço pela obra de Deus, homens e mulheres dispostos a largar o mundo lá fora para viver o verdadeiro evangelho com Deus. Então, quando eu comecei a meditar nessa palavra já há alguns dias, estudando a palavra de Deus, eu me levei a Davi. Mas por que a Davi? Davi foi um homem, foi um jovem escolhido por Deus. Em meio aos seus irmãos, ele foi o último a ser escolhido. Aquele homem, aquele jovem ainda, na sua infância, na sua adolescência, ao invés de estar guerreando, lutando com espada, ele cuidava de ovelhas. Ele fazia aquilo que as pessoas menos olhavam naquele tempo, porque ele tinha vários irmãos acostumados a lutar, irmãos acostumados a guerrear, irmãos que andavam com espada, com lanças, e ele não, simplesmente com um cajado, cuidando de ovelhas. Então aqueles homens olhavam para o seu irmão e falavam: este é o melhor, este é o incapaz, este é o menor da casa, este só foi escolhido aqui, dentre desses irmãos, somente para cuidar de ovelhas. Então Davi, quando Samuel vai até a casa de Jessé e vai escolher um rei ali naquela casa, Davi, ele era o único aos olhos humanos perante aqueles homens que não tinha capacidade de governar algo. Davi, então, ele, creio eu, essa com minhas conjecturas, com minhas palavras, talvez ele olhava para si mesmo e falava: eu nunca vou ser um guerreiro, eu nunca vou ser um homem que vai ter uma espada nas mãos, que vou ter uma lança, que vou ter um escudo para me defender de alguma pessoa ou de algo que se levantar. Aqueles homens não sabiam, mas Davi já era um prometido, já era um escolhido por Deus. Quando aqueles homens sem menos esperavam, Deus estava com ele quando chegou um urso e foi caído por terra. Aqueles homens nem sabiam quando se levantou um leão e Deus era com Davi. Meu irmão, para você ser um aprovado por Deus, meu irmão, você tem que matar urso, você tem que matar leões, meu irmão, mesmo que o povo não está vendo, cada dia Deus ainda está contigo nessa batalha. E Deus não me daria algumas palavras aqui nesta noite, se Ele não fosse falar com algum homem ou com alguma mulher aqui. Talvez o seu chamado, as pessoas não têm visto. Você não tem subido aqui, você não tem pegado no microfone, mas você tem cuidado da obra de Deus lá embaixo. Você tem cuidado fora do microfone, você tem feito coisas que homens que sobem, mulheres sobem aqui não têm feito. Aqueles homens, aqueles irmãos de Davi, eles se apresentavam fortes, musculosos, mas isso para Deus não se agrada. Para Deus se agrada aquele que tem um coração voltado a Ele. Deus se agrada daquele que dobra os joelhos, daquele que apacenta as suas ovelhas.
Davi teve que ser provado em algumas situações. Primeiro, ele foi o último a ser escolhido. Será que nós estamos prontos para ser o último a ser escolhidos? Assim, quando Deus quer que Deus fala com a gente logo se posiciona, Deus fala com os outros, mas não fala com a gente vai se decepcionando, a gente vai passando prova. Davi, depois de ser ungido, ele teve que ficar um certo tempo parado, sendo provado, sendo testado. Davi, meu irmão, hora nenhuma você vê ele reclamar. Hora nenhuma você vê Davi murmurar diante das situações. Ele mesmo sendo ungido rei, mas permaneceu calado. Mas mesmo ele sendo levantado por Deus, ele ainda passa um certo tempo calado, sendo testado, sendo aprovado. Mas, como Davi recebeu um chamado de Deus, eu tenho certeza que nessa noite, assim como Davi, assim como Samuel um dia visitou Davi, quem sabe, hoje que Deus está enviando algum Samuel aqui para visitar a sua casa, para pegar esse chamado que às vezes ninguém está vendo, para se colocar aqui na casa do Senhor dos Exércitos. Então, no texto onde eu quero ministrar aqui, rápido, objetivo, eu li um texto onde fala de uma prova. Davi vai até os seus irmãos, e quando ele chega naquele campo de batalha, ali vê um filisteu, ali vê um homem de estatura alta, ali vê um homem afrontando o exército de Cristo. E aquele povo afrontando, ao invés deles se posicionar diante das situações, ele escondia. O rei Saul, que era para estar à frente, ele escondia. Davi não estava ali por acaso. Talvez seria um dia comum para Davi, mas quando menos que ele se percebe, ele está num campo de batalha. Porque na nossa vida é assim, às vezes o nosso dia está indo muito bom, mas de repente nós estamos em meio à luta, nós estamos em meio à guerra, e quem sabe nessa noite não chegou pessoas aqui, que estavam indo tudo bem, Deus estava operando grandes coisas, mas de repente alguns Golias se apareceram na sua vida. Quem sabe não é o Golias do desemprego, sem que você menos esperasse, você chegou para trabalhar, a porta de emprego fechou, sem que você mesmo se esperasse, alguma enfermidade apareceu, e você não está vendo saída. Mas eu quero te dizer algum aqui nessa noite, meu irmão, quem sabe nessa noite um Golias se levantou, mas eu tenho o Senhor dos Exércitos aqui para batalhar sobre a sua vida. Davi, ele estava diante de um filisteu, e ele tem algumas armas que ele usa para derrubar aquele gigante. A primeira arma que Davi usa é o não. Mas como assim o não? Davi não precisou de opinião pública. Tem hora, meu irmão, que nós temos que tampar os ouvidos para algumas opiniões lá fora. O problema do crente é que ele está com Deus, mas ele está dando ouvido lá fora. Opinião pública. Porque tem pessoas que você chega para escutar uma opinião, ela só fala em desgraça, ela só fala em derrota. Como que você vai dar um ouvido a alguma pessoa durante uma batalha, sendo que ela só fala de tragédia? Meu irmão, se Davi tivesse ouvido aqueles irmãos, não vai, Davi, que você vai morrer. Não vai, Davi, porque ele é muito grande. Ouvindo opinião de covardes, pessoas que eram um exército de Deus, mas não viviam Deus, pessoas que foram ali para guerrear pelo Senhor dos Exércitos, mas estavam se acovardando diante das lutas. E Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite: pare de tomar opinião com pessoas que vão te levar ao fracasso. Para de dar ouvido às pessoas que não estão na mesma visão que você está. Se você quer ser aprovado por Deus, meu irmão, pare de dar ouvido das pessoas lá fora e comece a ouvir a voz de Deus.
fala não. A segunda coisa, Davi, ele não precisa de muitos recursos. Davi está diante de um gigante. Aquele gigante está vindo lá com um escudo de quase 56 quilos. Está vindo com a lança, está vindo com espada. Estava vindo com recursos aqui da terra. Porque tem pessoas que adoram se apossar dos recursos aqui na terra. Davi, ele não precisou de muito recurso, ele precisou de apenas 5 pedrinhas. 5 pedrinhas que foram feitas por Deus, 5 pedrinhas que foram lapidadas por Deus. Meu irmão, Deus está usando usando a minha vida para falar com algumas pessoas aqui. O seu recurso não está aqui na terra, meu irmão, o seu recurso está no céu. O seu recurso não está aqui na vida, seu recurso está com a palavra de Deus. Lutar com as armas humanas, elas falham. Encarar as lutas com o escudo, elas falham. Mas a partir do momento que você começa a usar a palavra de Deus, a partir do momento que você começa a exercitar aquilo que Deus tem na sua vida, meu irmão, não tem Golias que se prevaleça diante da sua vida, não tem Golias que prevaleça diante da sua luta. Aquele homem, ele confiava nos seus braços, porque ele era forte, porque ele era grande. A sua estatura colocava medo no povo. Quando aquele povo chegava diante, lá no campo de batalha, eles olhavam pela estatura, porque ele confiava nos seus braços, ele confiava na sua força. Mas até que um dia, chega um rapaz, aos olhos humanos, de estatura pequena, ele não carregava lanças, ele não carregava espadas, e aquele filisteu, quem é esse jovem? Quem que é esse pequeno? Ele não sabia. Através da sua pequenez aqui na terra, por trás dele tinha o Senhor dos exércitos, tinha um Deus Salvador, e ele tinha certeza, aquele homem pode ser grande, mas o meu Deus é maior. E Deus está falando a algumas pessoas aqui, meu irmão, esse problema parece ser grande, mas o seu Deus é muito maior do que ele. A terceira lição: ele não precisou ser maior do que o problema. Davi, ele estava diante de uma situação onde as pessoas olhavam, vai morrer. Davi indo para o campo de batalha, vai morrer. Até que as pessoas falaram assim: não, Davi, usa aqui essas espadas, usa aqui esse capacete, usa aqui esse escudo. E quando Davi foi andar, ele mal andava, usando as armas erradas. Você sabe por que às vezes a gente leva aos fracassos? A gente usa as armas erradas. A gente luta com as armas erradas, meu irmão. Tem momento que a gente não tem que guerrear com as nossas mãos, meu irmão. Tem hora que nós temos que guerrear com os nossos joelhos. Tem batalhas na nossa frente que não adianta eu ir lá lutar com meus braços, não adianta eu ir, porque quando eu dobro os meus joelhos, o meu Deus vai na minha frente, o meu Deus vai na minha peleja, o meu Deus vai na minha batalha. Se Davi tivesse olhado o tamanho do gigante, ele teria recuado. Mas aquele homem estava tão com o coração voltado para Deus, que aquele gigante foi coisa pequena diante de Davi. Você sabe o que eu quero aplicar aqui nessa noite, meu irmão? Quando você olha com seus olhos humanos, o seu problema pode ser grande, mas quando você olha com os olhos de Deus, meu irmão, esse problema é bem pequenino na presença de Deus. Tem uma ilustração, que um certo homem estava com seu filho, estava passando o avião.
Aí o menino falou: papai, que tamanho que é Deus? Ele falou: do tamanho daquele avião. Mas ele é tão pequenino, pai? É, tão pequenino. No outro dia o pai leva o filho no aeroporto, e ele chega: nossa pai, esse aqui, o que é isso aqui? É um avião. Nossa pai, mas no alto ele parece ser tão pequeno, e aqui ele é tão grande. Aí o pai falou: sim, é Deus. Quando você está longe, os problemas parecem ser tão grandes, e o seu Deus parece ser tão pequeno, mas quando você está perto, você vê o quanto Deus é grande, e os seus problemas são tão pequenos. Levanta a sua mão que eu quero profetizar na sua vida. Quem sabe nessa noite não chegou pessoas aqui sem saída, achando que o problema é grande, que não tem solução, mas Deus está aqui nessa noite para te dizer que a partir de agora, Deus está entrando com providência nesse ministério, Deus está entrando com providência nessa área financeira, Deus está entrando com providência na sua vida, aonde os homens achou que você não era capaz, Deus está contigo nessa noite, meu irmão. E Davi se posiciona perante aquele gigante. Aquelas pessoas talvez olhavam para um outro e falavam: o que Davi está fazendo lá? Muitos se culpavam: não, eu deveria ter ido. Muitos se culpavam também: por que deixou que Davi fosse esse pequeno? Saul, mas era para você estar lá, Saul. Mas Davi foi. As pessoas se acovardaram. As pessoas recuaram. Deus tinha preparado aquilo tudo para que Davi mostrasse para aquele homem, para aquele povo, para aquele exército, que Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são, para que Deus usa aqueles que são pequenos aqui na terra, mas são grandes no altar de Deus. Meu irmão, quando você está diante de uma batalha, se você parece ser pequeno para o povo aqui fora, mas para Deus você é grande, para Deus você é grande, e Deus te escolheu, meu irmão. Talvez nem era para você estar nessa batalha, talvez não era nem para você estar nessa luta, mas se Deus te colocou lá, meu irmão, porque quer tirar de lá algo grande na parte dele na sua vida, algo tremendo da parte de Deus na sua vida. E eu já quero partir para a conclusão, porque o tempo já não nos permite. Davi também, ele usa 3 armas poderosíssimas. Eu quero chamar até o tecladista aqui. A primeira arma que ele usa, quando ele está diante do Golias, ele não perde tempo, e ele vai para a guerra. Ele teve pressa de lutar. Meu irmão, tem lutas que a gente não pode ficar esperando. Tem batalhas que se levantam na nossa vida, que nós não podemos ficar de braços cruzados. Tem lutas que chegam na nossa vida, que a gente até pensa que não vão conseguir. Tem atitude, quando algo se levantar na sua vida. Ah, mas parece ser difícil. Se posicione. Ah, mas dói. Deus cura suas feridas. Davi, ele teve pressa de lutar. Deus não estaria falando, usando a minha vida aqui hoje, para falar com algumas pessoas: não fique de braços cruzados. As pessoas estão dizendo: você não consegue. Você consegue sim. As pessoas estão dizendo: não, mas é muito grande. Deus é maior na sua vida. Davi, ele não se opôs diante daquela situação. A segunda lição, Deus deu a ele 5 pedras. Ele está diante de um gigante,
que estava com escudo, que estava com espada, que estava com lança. Ele estava diante de um homem musculoso, 2,76 metros, se não me engano, e Davi, pequenino. Davi talvez chegava diante dele, olhava para cima, ele não teve medo, porque tem lutas na nossa vida que nos dá medo, tem lutas que estão na nossa frente que dá vontade de parar. Aquele homem estava todo armado, e Davi com 5 pedras, ele estava no problema, ele encarou o problema, e a segunda lição, ele atirou a pedra. As armas que Deus deu ele usou. Meu irmão, as armas que Deus te deu aqui na terra, meu irmão, você tem que usar elas. Tem armas, meu irmão, que é os joelhos, nós temos que usar os nossos joelhos. Tem arma, que, meu irmão, que é nos calar, nós temos que nos calar diante de algumas situações. E a terceira lição, e eu quero concluir, estava Davi e Golias, de um lado, os exércitos dos filisteus, e de um outro lado, o povo de Israel. Davi e Golias. Muitos torciam, vai Golias, acaba com esse aí rápido. Outros lá atrás, Senhor, tenha misericórdia de Davi. Senhor, tenha misericórdia de Davi. Davi sabia, ele estava sozinho naquele campo de batalha, humanamente, porque os anjos do Senhor já estavam pelejando por ele. E eu quero concluir aqui dizendo, quem sabe você não está como Davi, sem que você se esperasse, você está num campo de batalha. Essa luta não era para ser sua, mas ela chegou. Sem que você esperasse, o telefone tocou, uma notícia ruim chegou. E você está como Davi, diante de um problema, aos olhos humanos, muito grande. Você está como Davi, as pessoas achando que você não vai vencer. Você está como Davi. Quanto mais você chega perto, mais o problema se torna maior. Mas quando Davi lança aquela pedra, foi o recurso que Deus deu ele aqui na terra. Deus está falando para algumas pessoas aqui nesta noite. Tem provação, meu irmão, assim como é o nosso tema, que você vai achar que você é incapaz. Tem provação que você nem esperasse, mas ela surgiu de algum lugar. Aquele problema se levantou. Por muitos dias, aquele homem afrontou o exército. Mas com a pedra lapidada por Deus, aquele Golias veio cair por terra. Meu irmão, quem sabe, há muitos dias algo vem te afrontando. Você até tenta correr desse problema, mas ele te persegue. E por muitos dias já se foram noites de sonos, e você não vê saída. Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você lance a sua pedra, para que esse gigante que tanto te afronta, venha cair por terra aqui nesse altar. Se coloque de pé.